Bom dia, gente, para quem está chegando. Então, e só um minutinho, tem gente querendo entrar. Só para não ficar solto, né, para quem faltou alguma aula e não viajar tanto assim, nas últimas aulas a gente começou a estudar as funções inorgânicas, que são 4 grandes grupos que a química estuda. Né? Primeiro a gente estudou bases, depois a gente estudou ácidos, aula passada sais, e hoje a gente vai estudar óxidos, que é a última função. Então, hoje fecha esse ciclo dessa parte da matéria, tá? Então, de todas, ácidos e sais são as mais complexas, que foram as 2 últimas aulas. Por quê? Tem muitas regras, né, tanto para nomenclatura quanto para classificações, por exemplo. Então, quem não assistiu essas 2 aulas, semana que vem já vai entrar em outro conteúdo completamente diferente. Mas essas 4 funções inorgânicas, elas são essenciais. Por quê? Quase todas as questões de química cobradas no Enem e vestibulares de maneira geral, em CEDERJ, o ERJ, outros vestibulares, por mais que seja uma questão de outra matéria de química, vai falar o nome de uma substância ou aparecer uma fórmula dessas substâncias que a gente estudou. Então, se vocês não tiverem conhecimento nenhum dessas funções inorgânicas, talvez não saibam nem interpretar direito a questão por não saber se essa função é um ácido, uma base, um sal ou um óxido. Então, esses 4 conteúdos, né, que a gente encerra esse ciclo hoje, é um dos principais da química, porque eu consigo colocar isso em qualquer questão de química, eu consigo encaixar essa matéria de funções inorgânicas. No Enem mesmo, é muito comum aparecer ou a fórmula ou o nome, e para vocês conseguirem resolver a questão, precisam saber, né, da outra parte. Exemplo, apareceu lá no Enem. Ocorreu determinada reação química e apareceu 2 nomes dos reagentes. Aí não apareceu a fórmula, só apareceu o nome. Então, para vocês conseguirem montar a reação química para fazer a questão, precisa saber montar a fórmula, tá? As próximas aulas vocês vão ver que vai ser de reações químicas e outras coisas do tipo, e vão precisar como base essas matérias anteriores, que é de funções inorgânicas. Então, antes da gente começar a ver óxidos, que é a função que é o foco de hoje, vamos só relembrar rapidamente, só falando mesmo, para ver como que a gente reconhece as outras 3 funções que a gente estudou. Base foi a primeira que vocês estudaram, tem um tempinho maior já que a gente viu essa aula. Como que olhando para a fórmula eu posso saber que é uma base? Alguém lembra? Tem que ter o hidróxido. Tem que ter a hidroxila ou hidróxido, que é o OH. Então, para ser base, vai ter que terminar com OH a fórmula. E para ser ácido? Alguém lembra do ácido? Tem que ter o hidrogênio na frente da fórmula. Isso, tem que começar o H na frente da fórmula. O sal, após vocês verem a função de óxidos hoje, vocês vão ver que a gente vai descobrir o que é um sal por eliminação. Por quê? Porque o sal não tem um íon característico. Exemplo, ele nunca, não é sempre que vai começar com o mesmo elemento, ou não é sempre que vai terminar com o mesmo elemento. Então, o sal, vocês só vão saber que é sal porque ele não vai terminar com OH, ou seja, não vai ser uma base. Ele não vai começar com H, ou seja, não vai ser um ácido. E ele não vai ser um óxido. Então, agora eu vou falar sobre o que é óxido, né? E vocês vão saber que para identificar o sal, é só saber descartar o que é ácido, o que é base e o que é óxido. Não sendo nenhuma dessas 3 funções, o sal é o que sobra, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o resumo. Esse é o resumo que vocês já têm acesso, que é aquele resumo que eu posto sempre junto com o link do vídeo e com o link do formulário. Então, ele está na mesma ordem que o vídeo da semana está, esse resumo está. Então, mesmo quem não assistiu o vídeo, eu vou seguindo aqui a sequência e dá para compreender bem. Então, vamos lá. Quarta função inorgânica, que são óxidos, como o próprio nome diz, tá bom, gente, o tamanho da letra? Vocês conseguem acompanhar? Ih, calma aí, eu nem coloquei para espelhar, tá vendo? Tô maluca, eu falei, tá bom o tamanho da letra, agora que eu me liguei que vocês não estão enxergando, eu tinha aberto o arquivo aqui, só um segundo. Quando aparecer aí para vocês, vocês me avisem para eu começar. Quando minha tela aparecer. Tá aparecendo? Tá. Sim. Tá, beleza, obrigada. Esse tamanho de letra tá bom ou preferem que eu dê mais um zoom? Olha, pra mim tá ótimo, mas eu vejo pelo notebook, então não sei como é que fica pra quem usa celular. O máximo que eu consigo é isso aqui. Ver se se alguém tiver no celular, tá conseguindo enxergar desse tamanho. Tá bom. No celular tá bom. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Então, óxidos. O que é um óxido? Como o próprio nome ajuda a lembrar, óxido lembra oxigênio. Então, para ser um óxido, são substâncias binárias. O que é uma substância binária? Que tem 2 elementos químicos na fórmula.
Como que a gente identifica mesmo quantos elementos químicos tem na fórmula? Alguém lembra? A gente identifica como eu vou dizer, tipo, o NaO, Na sódio, oxigênio, né? Isso. É o número de letras maiúsculas, tá vendo? O Na é Isso. um elemento, porque tem uma letra maiúscula, e o O é outro elemento. Então, para ser óxido, a primeira condição é só pode ter 2 elementos químicos na fórmula, ou seja, só 2 letras maiúsculas. Se tiver uma, tiver 3, tiver 4, já não é óxido. Então, além de terem 2 letras maiúsculas, que são 2 elementos químicos, para ser óxido tem que ter oxigênio. Só um segundo, gente, tem gente querendo entrar. Além de ter, né, 2 elementos, um deles tem que ser o oxigênio. E não é só assim, oxigênio e elemento de qualquer maneira. O oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. O que isso quer dizer? A gente já estudou isso há muito tempo atrás. O oxigênio ser mais eletronegativo quer dizer que o oxigênio seja o elemento que tenha a maior tendência a ganhar elétrons na ligação química do que o outro elemento. Como que você vai reconhecer isso? Para ser um óxido, tem que vir um elemento na frente e o oxigênio atrás. Toda vez que aparecer nessa ordem, um elemento qualquer na frente e o oxigênio atrás, vai ser um óxido. Então, isso é bem tranquilo de identificar. Um elemento mais oxigênio, óxido. Só tem uma substância que tem 2 elementos e não é, né, um desses elementos sendo o oxigênio, e não é óxido, que é o OF2. O F, não sei se vocês lembram, mas o flúor, que é o F, né, o símbolo F, é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, o único caso em que vocês vão ter uma substância com 2 elementos químicos, um desses elementos sendo o oxigênio e não sendo um óxido, é esse OF2, que é essa substância formada entre oxigênio e flúor. Só um minuto que eu acho que alguém mandou. Fala, Bruno. Bruno e Renan, que levantaram a mão, podem falar. Ou não? Não, eu levantei a mão sim. Pode falar. No caso, eu lembro que você tinha passado até uma frase que era para poder lembrar a eletronegatividade, né? Sim, fui Eu só não ontem lembro no como que era. clube. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É a ordem de eletronegatividade. Ah, sim, é porque eu não Mas, tava lembrando como que era a frase, né? mas nesse caso nem precisa. O único caso que vai ter 2 elementos e o oxigênio não vai ser o mais eletronegativo é só quando tiver o flúor. Porque olha só, olha a frase, fui ontem. O único elemento que é menos eletronegativo, o único elemento, né, que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então, se o oxigênio não estiver ligado com o flúor, ele já vai ser o elemento mais eletronegativo da fórmula. Então, só tem uma opção em que ele não vai ser o mais eletronegativo, que é quando ele está ligado ao flúor. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Então, exemplos de óxidos. Na2O, que é o óxido de sódio, ó, um elemento, mais oxigênio. FeO, um elemento, mais oxigênio. CO2, né, que é o gás carbônico, que a gente vai ver os outros nomes como a gente dá ele. Mais famoso, né? Água, também, uma substância muito famosa, claro, que é um óxido também. E ClO, que é o monóxido de cloro. Então, dúvidas para identificar, tipo, olhar para a fórmula e saber que é um óxido? Não? Vou seguir então, gente. Agora a gente vai ver as classificações dos óxidos. Existem mais do que está aqui no resumo, mais do que o que foi falado, tá na aula para quem assistiu o vídeo. Mas, como eu falei, Enem, CEDERJ e UERJ, que são os vestibulares principais que vocês vão prestar, creio eu, né? Não tem ninguém aqui, acredito, que vai prestar um vestibular muito específico. Aqui a gente foca no principal, porque não tem tempo da gente ver, né? Até porque as aulas começaram no meio do ano, e mesmo quando é no início do ano, o tempo não é suficiente para a gente conseguir ver tudo de toda a matéria. A gente foca no principal, que é o que mais cai. Então, claro que existem outros tipos, tá? Então, não são só esses. Mas eu vou focar nesse porque os que sempre caem são esses aqui. Vocês vão ver que no material mais completo que eu vou postar depois, quem quiser algo a mais, já estiver bem nesse aqui, né, e achar que tem tempo suficiente para estudar além disso, vai ter nesse material complementar que eu vou fornecer para vocês. Então, vamos lá. Tem 4 classificações principais de um óxido. Quais são essas classificações? Anfótero, básico, neutro e ácido. Esse aqui é mais fácil de classificar do que as outras matérias que a gente viu de funções inorgânicas. O que é um óxido metálico? Metálico, gente, é quando o elemento que vai estar ligado ao oxigênio for um metal. O que é um metal? Lembram lá quando a gente estudou tabela periódica? Grande parte da tabela periódica eram metais. Os ametais eram só alguns elementos que ficavam à direita da tabela.
gás nobre é a última coluna da tabela periódica. Fora isso, né, tirando o hidrogênio, os ametais e os gases nobres, todo o resto da tabela, que é 80% da tabela, um pouco mais, é metal. Então, se o que vier na frente do oxigênio na fórmula for um metal, né, ou seja, é metálico, sim, vão ter dois tipos de óxidos que poderão ser. Ou um óxido básico, que é quase todos os tipos de óxidos metálicos, só não será óxido básico se for um desses três aqui que vai ter um nome especial, que é anfótero. Então, lá, recapitulando. Olhou para a fórmula do óxido, se tiver um metal na frente do oxigênio, ou vai ser básico, que é a grande maioria dos casos, só não será básico se for esses três exemplos que vocês precisam decorar, que é o Al2O3, PbO e ZnO. Então, se for um desses três, será anfótero. Se não for nenhum desses três, será básico. O que é anfótero? Anfótero é que tem uma característica dual. Como assim? Que ele pode ser um óxido ácido ou pode ser um óxido básico. Ele tem uma característica ambígua, digamos assim, né? No português, quando a gente lê alguma coisa que tem dois sentidos, aqui na química, anfótero é algo que tem duas classificações ao mesmo tempo, digamos assim. Ele pode tanto ter, dependendo da reação química, um caráter ácido, quanto dependendo da reação química em que ele do que um desses três estiverem, ter um caráter básico, tá? E se for um óxido não metálico, ou seja, se você se perguntar é metálico e falar não, quais tipos de óxidos poderão ser? Se for um desses quatro que vocês têm que decorar, vou até usar, né, para quem assistiu a aula não ficar com explicações diferentes, vou usar a frase até que eu achei muito legal que o professor falou para vocês decorarem esses quatro aqui, que é água no convite. Como assim, água no convite? Para decorar quais são os quatro óxidos neutros, tá? Olha só, água, H2O, no, NO, com, esse CO com esse N aqui, com e 20. Água no convite, digamos assim. Claro, não precisa da frase, mas ajuda. Essas besteirazinhas, essas frasezinhas, igual aquela que eu falei para vocês de ordem de eletronegatividade, por mais que não faça muito sentido e pareça besteira, ajuda muito na hora da prova, que dá um branco na hora de ficar decorando essas fórmulas. Você lembra da frase mais fácil do que lembrar das fórmulas isoladas, tá? Então, ó, água no com 20. 20 para lembrar que é N2O, tá? Então, esses quatro são os únicos que são formados por não metais na frente, tá vendo? Ó, hidrogênio não é metal, nitrogênio não é metal, carbono não é metal. Então, se for não metal e oxigênio, se for um desses quatro, são chamados de óxidos neutros. Eu vi que alguém levantou a mão, já vou olhar quem é e já vou dar atenção. E se não for nenhum desses quatro, vai ser óxido ácido. Deixa eu só ver quem perguntou, levantou a mão. Pode falar, Bruno. Foi Bruno só que levantou a mão? Não sei o que está acontecendo com o meu telefone, que ele não sai dessa palminha. Eu não sei se tem como eu tirar, acho que você que tira quando você levanta a mão, tem como você tirar. Acho que saiu agora. Aí toda hora fica aparecendo para mim um som, acho que você está levantando a mão de novo, mas já saiu já. Tá, não, eu entendi. Então, no caso, depois que eu fiz aquela pergunta, eu tinha que apertar aqui de novo para poder tirar. Sim. Aí senão vai ficar direto. Nova atualização, né, no caso. Isso. Gente, então, só recapitulando, 4 tipos principais de óxidos. Se for metal na frente, ou vai ser básico ou vai ser anfótero. Quando vai ser anfótero? Só se for esses 3 exemplos. Sendo metálico e não sendo nenhum desses 3, básico, tá? Sendo não metálico, ou seja, formado por um não metal e oxigênio, se for um desses 4 aqui, do água no com 20, que é a frasezinha para ajudar a decorar esses 4, vai ser neutro se for um desses 4. Se não for nenhum desses 4, mas for não metálico, é um óxido ácido. Então, tem bem pouca coisa para decorar em relação à classificação dos óxidos de maneira geral. E ao longo dos exercícios eu vou relembrando essas regrinhas aqui para a gente determinar. Mas só um comentário, tá? Esse comentário que eu vou fazer é importante, porque tem algumas questões que dependem de vocês saberem um pouquinho sobre cada um desses tipos. Por que é um óxido ácido? Porque esses óxidos que são ácidos, como por exemplo, CO2, que é o gás carbônico, os óxidos ácidos, quando eles reagem com água, eles formam um ácido. Então, a gente vai falar na aula de hoje, que não deu tempo de ser falado no vídeo, mas eu vou comentar rapidamente com vocês sobre a chuva ácida. O que é chuva ácida? Quando um óxido ácido reage com a água da chuva e forma uma chuva, né? A própria água da chuva com um pH muito ácido que acaba corroendo, né, estruturas, como, por exemplo, monumentos, pinturas de prédios, de casas, e isso o Enem cobra bastante
devido a fazer parte do estudo de química ambiental. Então, um óxido ácido é um óxido que reage com água e forma um ácido, que a gente já estudou o que é ácido em aulas anteriores. Um óxido neutro é o que não reage com água, nem com ácido, nem com base. Ele é chamado de neutro por não reagir facilmente com outra substância. Os óxidos básicos são os que reagem com água e formam bases, ou seja, aquelas substâncias que terminam em OH. E os anfóteros, eles tanto podem formar ácidos ou podem formar bases, porque eles têm caráter ambíguo, tá? Então, vamos agora para a última parte, senão vai sobrar pouco tempo para os exercícios, eu acabo me empolgando e falando demais. Mas é que, como eu sei que a grande maioria não consegue assistir o vídeo a tempo da aula de sábado, né? Até porque me relataram que tiveram vários exercícios de outras disciplinas. Se eu não dou nessa introdução na parte inicial, quem não conseguiu assistir fica completamente perdido se eu só resolver exercício. Então, eu tento falar o máximo, né, possível da teoria. Então, vamos lá. Isso aqui que está dizendo aqui, tá, gente? Foi o que eu já expliquei. Aí aqui está dando um exemplo das reações, olhem só. O Na2O reagindo com água formou o NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma base. Por isso que eu sei que o óxido de sódio ele é um óxido básico, porque ele reagiu com água e formou base. Mas, de maneira geral, por ser metal e não ser nenhum daqueles três, vocês já conseguiriam identificar que é um óxido básico. Vou focar agora, gente, já que eu comentei um pouco sobre a característica desses 4 tipos de óxidos, na nomenclatura, senão não vai dar tempo da gente praticar em exercícios, tá? Aqui só, antes demonstrando rapidamente, ó, o trióxido de enxofre, que é o SO3, ele é um óxido ácido. Então, olha só, quando ele reage com água, forma um ácido, nesse caso, o ácido sulfúrico. Ah, mas como que eu identificaria que ele é um óxido ácido só sem fazer a reação química? Tem um não metal na frente e tem um oxigênio. Não sendo água no com 20, que são aquelas 4 fórmulas de óxidos, e tendo o não metal na frente, eu já sei que vai ser um óxido ácido, com certeza. Esse aqui, inclusive, é um dos óxidos que é responsável pela chuva ácida. Por quê? SO3 é um óxido ácido. Quando reage com a água da chuva, forma ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um dos ácidos mais potentes, assim, fortes e conhecidos que a gente comentou, né, e que é falado e cobrado em prova. Por isso que locais, exemplo, locais que tem muitas indústrias, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Reduc, ou em Volta Redonda, que tem muita indústria, né, também, lá um pouco mais saindo da capital, tem muitos gases poluentes na atmosfera, como SO2, SO3, NO2, NO3. Esses óxidos que contêm enxofre e óxidos que contêm nitrogênio são os grandes contribuintes para a chuva ácida, porque quando eles reagem com a água da chuva, formam um ácido. Então, essa chuva, né, essa gota de água, só que vai estar com um pH mais ácido, vai corroer materiais metálicos, vai manchar as tintas, descascar as tintas de prédio, deteriorar estruturas, como eu já comentei com vocês. Então, é importante vocês saberem que tipos de substâncias que provocam a chuva ácida, porque chuva ácida é um assunto muito comentado pelo Enem. Renan, pode falar. Esse daí do enxofre também deve ser bem comum nas regiões com vulcões ativos, né? Sim, também. É que eu não comentei de vulcão, porque geralmente o Enem foca, no caso de química, ele foca no Brasil. Mas sim, como no Brasil não tem vulcão, mas sim, faz sim, isso que você falou tá certo também. Todos os lugares que têm substâncias que contêm enxofre no ar, tem produção de chuva ácida. Eu tô falando isso porque teve uma questão de geografia que estava falando sobre vulcões, aí eu lembrei, assim, e tinha a ver com o tipo de fenômenos naturais que ocorrem nesses lugares. Ah, legal. Sim, A tá chuva certo. ácida também deve acontecer nesse lugar por conta dos vulcões, né? Sim. Qualquer lugar que tenha óxidos com enxofre na atmosfera, quando chover, claro, né, a água entrar em contato com esses gases, que são esses óxidos aqui ácidos, vai formar chuva ácida, com certeza, tá? Então, principal que vocês precisam saber para a chuva ácida: óxidos formados por enxofre e óxidos formados por nitrogênio, quando reagem com a água da chuva, formam um ácido. E a chuva ácida provoca tudo isso que eu falei para vocês: corrosão de material metálico, destruição, né, de pintura de prédios, casas, monumentos. Então, por isso que em regiões industriais, que é principalmente, né, além dos vulcões que o Renan falou, né, pensando mais aqui nas metrópoles, em regiões que tem muitas indústrias, por mais que as indústrias utilizem filtros nas chaminés e se preocupem com o ambiente, sempre vai haver a emissão de algum poluente, né? É impossível não poluir nada, em algum momento elas vão poluir.
Então, essa poluição acarreta, né, essa maior incidência de chuva ácida. Então, exemplo, em Volta Redonda, onde tem várias áreas industriais muito próximas das outras, a pessoa não tem uma garagem coberta, deixa o carro sempre lá exposto, sol e chuva. A pintura dos carros desses lugares, né, que ficam lá próximos a essas indústrias, vai ser descascada, enfim, enferrujada muito mais rapidamente, né, do que de um carro de um lugar que tenha menos poluição atmosférica. Então, essa parte ambiental é bastante legal frisar, porque o Enem cobra muito essa parte de química ambiental. Agora, gente, vamos só voltar aqui para o foco de nomenclatura. Eu preciso terminar essa parte teórica para a gente fazer os exercícios. Então, a nomenclatura de óxidos é bem simples. Olhem só. Vai ser, se um óxido for metálico, como está escrito aqui, tem dois tipos de nomenclatura. Se ele for um metal de inox fixo, quais são os metais de inox fixo? Quem não estudou ainda o material que eu botei de inox, estudem porque vocês precisam decorar isso. Os metais de inox fixo são os da família 1, da família 2 da tabela, e praticamente prata, que é o Ag, alumínio, que é o Al, e zinco, que é o Zn. Esses principais, dessas duas famílias, esses três que eu comentei, prata, zinco e já até esqueci o outro que eu falei. Prata, zinco Alumínio. e alumínio. Prata, zinco e alumínio. E mais os das duas primeiras famílias, tem inox fixo. Todos que tiverem inox fixo é o mais fácil de vocês darem o nome. Vai ser óxido D e o nome do elemento que vem na frente. Então, olha só. Na2O. Se vocês consultarem a tabela periódica, o Na está na família 1. Então, ele sempre vai ter um inox fixo mais 1. Por isso que é óxido D, sódio. Sempre que só tiver um NOx possível, aí vai ser só óxido D e o nome do elemento que vem na frente. Agora, só uma coisa que não foi falada lá no vídeo, tá? Que é importante, vocês saberem montar a fórmula dos óxidos. Como que eu saberia montar? Se eu lesse esse nome óxido de sódio, como eu faria para montar? Sempre vocês vão começar pelo oxigênio. O oxigênio quase sempre tem NOx quanto? Que a gente viu na aula de ácidos, já comentei outras vezes. Alguém lembra a carga do oxigênio, o NOx do oxigênio? -2? -2. Aí como que vocês fariam? Desculpa, gente, meus cachorros. Não, só um minuto. Vou tentar dar um grito para eles pararem aqui também. Voltei, gente. Não vai ter muito jeito não, desculpa. Mas vocês conseguindo me ouvir, tá bom. Então, como que vocês montariam a fórmula de um óxido? Colocou O-2 aqui em cima, que é a carga do oxigênio. Aí vocês têm que saber qual é a carga desse elemento da frente. Então, Na mais 1. Mais 1 com -2 daria 0? Não, né? Daria mais 1 com -2 daria -1. Toda vez, lembrem que o somatório das cargas em uma substância tem que dar sempre 0. Como -2 com mais 1 não daria 0, lembra que eu falei, a gente cruza os valores. O 2 do -2 do oxigênio veio aqui para baixo do Na, e o 1, né, do mais 1 do sódio veio aqui para baixo do oxigênio, mas não precisa ser representado. Então, para vocês saberem montar a fórmula de um óxido, basta vocês escreverem O-2 atrás e o elemento na frente com a sua carga. Se esse somatório der 0, vocês só repetem os símbolos, sem as cargas. Se esse somatório não der 0, vocês cruzam os valores numéricos. Dúvidas disso, de montagem da fórmula? Vocês estão me ouvindo, gente? Todo mundo com silêncio assim? Estamos sim. Tá. Sem dúvida, para mim, por enquanto. Tá bom. Então, olha só. Sempre vai ser assim? Não. A gente já viu que tem metais que não têm NOx fixo. Que metais são esses? A grande maioria dos metais de transição, que são aqueles que ficam lá no meio da tabela periódica, como ferro, cobalto, ouro, níquel, tem NOx variável, ou seja, vai poder ter NOx com duas cargas diferentes. Nesse caso, exemplo, o ferro. O ferro, ele existe com NOx mais 2 e mais 3. Concordam que eu não poderia chegar e falar para vocês assim, montem a fórmula do óxido de ferro. Por quê? Se o ferro existe com NOx mais 2 e mais 3, poderia ter mais do que uma fórmula química possível, porque esse mais 2 e esse mais 3 ia interferir na fórmula final. Então, toda vez que for um óxido formado por um metal de NOx variável, a gente ou vai escrever óxido de, o nome do elemento e o algarismo romano para indicar qual é a carga dele. Então, olha só. Por que o Fe2O3 é óxido de ferro 3? Como que a gente faz para descobrir o NOx do ferro aqui? Se do oxigênio a carga é -2, fica 3 vezes -2, dá -6 no total. O outro lado tem que dar mais 6 para que o somatório dê 0. Se eu tenho 2 átomos de ferro aqui nessa fórmula,
eu preciso que esse ferro tenha carga mais 3 para que esse somatório das cargas dê 0. Como o ferro aqui tem carga mais 3, eu tenho que escrever óxido de ferro e um 3 em algarismos romanos para indicar que é essa carga. Esse é um dos jeitos, tá? De dar um nome. Ou a gente pode usar aqueles sufixos oso e ico, que a gente já viu lá em nomenclatura de ácido. O oso é sempre para menor NOx e o ico é sempre para maior NOx. Tá? Então, por exemplo, o ferro mais 3, que é essa carga mais 3, é o maior NOx possível do ferro. Então, se eu não quisesse chamar de óxido de ferro 3, eu teria que chamar de óxido férrico. Por quê? Sempre a gente vai usar ico para maior NOx e oso para menor NOx. Então, o FeO, como que eu sei que o NOx do ferro no FeO é mais 2? Ó, do oxigênio, a carga é menos 2. Então, para dar 0, o do ferro aqui tinha que ser mais 2. Então, nesse caso, ou eu poderia chamar de óxido de ferro 2 em algarismos romanos, porque é a carga do ferro aqui, ou óxido ferroso, porque oso sempre vai ser o sufixo, né, a terminação, para o menor NOx possível desse elemento. Por isso a importância de vocês estudarem o material que eu mandei de NOx. Por quê? Vocês só vão ter como saber qual é o maior NOx possível de um elemento ou o menor NOx possível dele, para saber se vão usar ico ou oso, se vocês decorarem os principais, né, cargas desses elementos variáveis. Porque numa prova, muito raramente, vai aparecer esses dois assim, ó, vai aparecer o Fe2O3 e o FeO para você identificar qual tem maior NOx e qual tem o menor. Vai aparecer só um dos dois, exemplo. Apareceu lá na prova só o FeO. Você descobriu que o NOx do ferro aqui é mais 2. Mas como você vai saber que o mais 2 é o maior NOx possível do ferro ou menor? Não tem como, a não ser decorando. Então, por favor, não deixem de olhar o material de número de oxidação que eu postei semana passada, tanto no grupo do WhatsApp, como está no Classroom lá também, como material complementar de número de oxidação. Dúvidas para dar o nome? Pessoal, silêncio absoluto, não sei se... Nenhuma. Ah, então ótimo. Então silenciando... Não, tá de boa, professora. Vamos lá. Então vamos para as questões, então. Então a gente vai resolver essas do formulário e eu fiz uma listinha também para a gente resolver, tá? Fiz uma listinha de 9 questões sobre óxidos, além dessas 5 do formulário para a gente resolver e praticar. Então, vamos lá. Mesmo quem não fez o formulário antes, a gente faz agora. Eu vou esperar um tempinho antes de dar qual é o gabarito, porque como não é questão envolvendo cálculo nem nada, dá para fazer rapidinho aqui na hora. Então, vamos lá. Questão 1 do formulário. Os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso, que é o SO2, e o monóxido de carbono, que é o CO. E desculpa, gente, eu bem esqueci uma parte, olha só. Vou voltar aqui. Eu falei dos óxidos metálicos, faltou aqui embaixo, agora que eu lembrei. Dos óxidos não metálicos, desculpa, tá? Mas é melhor voltar aqui do que vai aparecer coisas nas questões e eu não vou ter falado. Os óxidos não metálicos, que são os formados por não metais e oxigênio, é o mais fácil de dar nome. A gente vai usar os prefixos mono, di, tri, tetra, né, de indicação de quantidade, do português mesmo. Mais a palavra óxido para dizer quantos oxigênios tem. Então, por exemplo, se tiver dois átomos de oxigênio na fórmula, dióxido, 3 átomos de oxigênio na fórmula, trióxido, 4 átomos de oxigênio, tetróxido, D, e o prefixo também de quantidades do ametal que vai vir na frente. Quando for um ametal só na frente, aqui no resumo tá esse mono, mas a gente não usa, tá? Para o número de átomos do elemento que vem na frente do oxigênio, a gente só usa o prefixo de di, tri, tetra, de 2 para cima. Então, olha os exemplos aqui, ó. SO2, qual é o nome? Ó? Tenho 2 átomos de oxigênio, por isso que ficou dióxido. D, como eu só tenho um átomo de enxofre, que é o não metal que vem na frente, aí eu não uso o mono, tá? E só fica D, enxofre. De baixo, eu tenho 3 átomos de oxigênio, então trióxido, D, e o elemento que vem na frente, enxofre. Terceiro exemplo, se eu tenho um átomo de oxigênio, aí sim, quando vem na frente, aí eu indico o mono, tá? Ele pode ser dito ou não, esse mono, de acordo com a quantidade de oxigênio. Então, monóxido ou óxido de nitrogênio, porque aqui é obrigado a aparecer a quantidade de elementos não metálicos que vem na frente, quando não for um. De 2 para cima, vocês têm que usar esse prefixo obrigatoriamente. Então, só para concluir, um que não esteja o gabarito aqui para ver se vocês pegaram mesmo. E se fosse, me falem o nome, se fosse o N2O5. Vê se vocês conseguiriam montar o nome desse. N2O5. Como ficaria o nome? Alguém saberia me dizer? Deixa eu deixar aqui na página do como que dá o nome, ó.
Ó, se termina com O5, ficaria como que iria iniciar o nome? Prefixo de 5, quantidade de 5 é o quê, gente? Tipo, alguém foi 5 vezes campeão de alguma coisa, não é? Penta. Seria penta, né? Isso. Só que a gente vai fazendo uma contração. Para não escrever pentaóxido, vai ficar pentóxido, tá? E se é N2O5, vai ter que falar porque são 2 nitrogênios, de nitrogênio. Então, nesse caso do N2O5, que não está escrito aqui, ficaria pentóxido de dinitrogênio. Dúvidas disso? Não. Não, Isso é meio difícil chegar a esses nomes que, querendo ou não, algumas dessas classificações não são tão comuns, né? Tipo, penta, até que é pra gente, porque, né? Todas nessa matéria, todos os prefixos são os comuns do português. Mono, di, tri, tetra, penta, hex, hept, oct, none, dec. É igual do O português. negócio é conseguir lembrar mesmo. Porque eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade. Chega uma certa quantidade, eu já não sei dizer mais como é que é. Mas aí não aparece assim, é muito raro aparecer mais do que 5. Geralmente, os mais comuns é até 5 no máximo, que é até o pente, de penta. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, voltando à questão, desculpa que eu tinha esquecido daquela parte. Os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso e o monóxido de carbono. O SO2 é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis, né, carvão e petróleo. Já o monóxido de carbono provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos desregulados. Sabendo-se que o dióxido de enxofre, causador da chuva ácida, como eu havia mencionado, e o monóxido de carbono, causador de inibição respiratória, são óxidos. Suas classificações são respectivamente, então é para classificar num daqueles 4 nomes, ó. Nessa ordem, o SO2 seria qual classificação? Ó, é não metal e oxigênio. Quais são as duas possibilidades quando é um não metal e oxigênio? Vou voltar aqui na página, para quem ainda não conseguiu decorar, ó. Não metal ou vai ser neutro ou vai ser ácido. Para ser neutro, só se for o da frasezinha água no convite, que são esses 4. Aquele lá é um desses 4? Não. 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 Então já sei que é ácido. E aqui ainda ajuda, ó. Diz que é causador da chuva ácida. Falou que é causador da chuva ácida, é óxido ácido, com certeza. Então a resposta tinha que começar com ácido. E CO, que também é um óxido não metálico. Esse faz parte do água no convite, que é aqueles 4 que a gente acabou de ver ali que eu comentei. Então esse é o quê? Ácido ou neutro? Neutro. Neutro. Então a gente já sabe o gabarito da questão 1. O SO2 é ácido, né, causa chuva ácida, e o CO é um óxido neutro, porque faz parte lá daquela frasezinha que a gente decorou que só tem aqueles 4 neutros, do água no convite. CO é um deles. Então seria gabarito letra E. Questão 2. Alguns solos apresentam um certo grau de acidez, o que os torna pouco adequados para o plantio. Para reduzir esta acidez, poderia ser misturada a este solo a seguinte substância. A gente já falou sobre ácidos e bases. O que consegue diminuir a acidez? Ou seja, quando algo está ácido demais, o que consegue neutralizar um ácido? A base. Uma base. Aqui eu não tenho uma base, mas eu posso ter um óxido básico, porque um óxido básico vai ter um caráter básico. Qual dentre esses 4 seria um óxido básico? Só relembrando, para ser óxido básico tem que ser metálico e não pode ser nenhum desses 3. Como nenhum desses 3 aparece nas opções, basta ser um óxido metálico, ou seja, que tenha um metal na frente do oxigênio, de cargas baixas. Ó, Ca é um elemento que está na segunda família da tabela Letra periódica. B? Letra A, cálcio, ele está na segunda família da tabela periódica. Ele é um metal de inox mais 2, formaria o CaO. Só um comentário, tá? Quem falou a B é porque também é um Fui metal. eu, professora. Sim. Pois é. Eu quem? Cadê? Ah, Nádia. Vou comentar. A gente não estudou esses tipos de óxidos aqui, mas os óxidos que têm metais, mas que têm inox muito alto, eles também são óxidos ácidos, tá? É porque não é comum isso ser tão cobrado. Mas olha só, o que com certeza vai ser básico são os que forem metais com NOx baixo, tipo mais 1 e mais 2.
Como o cálcio tá beleza. tá? Então, foi até bom cair isso aqui para eu comentar essa informação que não está no resumo, nem foi dito no vídeo. Então, tem duas opções que são metais junto com oxigênio, a letra A e a letra B. Mas a letra B, que é o crômio junto com oxigênio, qual que é o NOx desse CR aqui? Vamos ver quem está bem, estudando bem e está sabendo o NOx. Qual seria o NOx desse CR Mais 6? aqui? Seria mais 6, porque 3 vezes menos 2, que é o do oxigênio, menos 6, teria que dar mais 6. Quando for um metal que der um NOx mais 5, mais 6, mais 7, um NOx muito alto, também não vai ser básico, tá? Então, básico tem que ser metal e oxigênio, mas esse metal da frente tem que ter um NOx tipo mais 1, mais 2, no máximo mais 3, tá? Então, essa informação também não estava no resumo, foi bom a gente resolver a questão que eu lembrei de comentar. Então, ficou claro agora, beleza, legal. Por isso que, nesse caso, só teria como a resposta ser a letra A. A C e a D já não teria como ser mesmo, porque não metal não tem como ser mesmo básico. Não metal sempre vai ser ou neutro ou ácido, tá? Então, coloquem depois, anotem essa observação que existe a possibilidade de ter óxido ácido formado por metal, desde que esse metal tenha uma carga alta, como mais 5, mais 6, mais 7, valores de mais 5 para cima. Terceira questão. Essa é a boa que misturou todas as 4 funções. Então, para quem perdeu alguma aula, pelo menos para conseguir identificar, a gente vai ver aqui. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim, temos, por exemplo, sublimado corrosivo, que é o HgCl2, que é o cloreto de mercúrio, cal-viva, que é o nome informal para o CaO, que é o óxido de cálcio. Eu vou parar de falar os nomes, que eu já vou dar a resposta. Potassa cáustica, que é o KOH, e espírito de sal, HCl. O sublimado corrosivo, a cal-viva, a potassa cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Quer saber qual função é cada um desses 4? O HgCl2, ele começa com H de hidrogênio? É um hidrogênio esse Hg? Hidrogênio é o H? Não. Hg é mercúrio. Então não pode ser ácido, né? Porque não começa com hidrogênio. Ele termina com OH? Não, então não pode ser base. Não. Se ele não tem oxigênio, não tem como ser óxido. Então só sobrou qual função? Sal. Ácido. Sal. Ácido. Sal, perdão, era sal que eu queria falar. Não começa com hidrogênio, tá? Sobrou sal, não é ácido, não é base, não é óxido, sobrou sal. Então a resposta tem que começar com sal, só pode ser letra B ou letra D. Esse aqui, segundo, é fácil de identificar. A gente acabou de ver, CaO. Tem 2 elementos, um deles é o oxigênio, e está aqui do lado direito da fórmula, só pode ser qual função? Óxido. Óxido. Então a gente já sabe o gabarito, olha só. Letra D, né? Letra D. O único que começa com sal e óxido é esse aqui. Mas só para continuar, né, para falar, por que o KOH é uma base? Porque termina com OH, que é hidroxila. Tem hidróxido. Isso, tem o hidróxido, que é a hidroxila, que é esse OH aqui no final. E o HCl é um dos principais ácidos. Começou com H, ácido, por isso que letra D, o gabarito. Então, é muito comum também aparecer questões misturando as 4 funções inorgânicas para identificar. Mas a identificação é a parte mais fácil, né? Começou com hidrogênio, ácido. Terminou com OH, base. Tem 2 elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo, ou seja, ele aparece do lado direito da fórmula, óxido. E sal, como eu falei para vocês lá no início da aula, é o que sobra, porque não tem algo específico que sempre comece ou sempre termine. Mas se não for nenhuma das outras 3 funções, o sal é porque é o que sobrou. Por eliminação, você consegue identificar. Próxima questão. Essa aqui já precisa saber também de inox para saber montar certinho a fórmula. Olha só. Representando-se os metais alcalinos por Me, o que é um metal alcalino? É um elemento de qual família? Esses nomes tem que saber também, tá, gente? Porque para eu saber qual é o NOx desse elemento Me, que ele representou genericamente por Me, eu tenho que saber se o metal alcalino vai ter qual NOx. Metal alcalino são elementos da família 1 da tabela periódica. Todos os elementos da família 1 da tabela periódica têm NOx mais 1. Então, guardem aí que esse Me vai ter carga mais 1. Pode-se afirmar que seus óxidos vão ter fórmula. Qual vai ser a fórmula? Montem aí. O Me tem carga mais 1 e o oxigênio menos 2. O que vai resultar no final? Letra C? MEO? Não vai ser isso, não. Faz de novo. Tenta anotar. Me2O. Deixa eu fazer letra de B. Letra B. Isso. Letra B.
Quem tinha feito antes, vê se vai entender o que eu vou dizer agora. Ou anotando aí, talvez talvez anotando no papel, fique mais fácil. Eu estou anotando aqui para eu pegar. O ME, como a carga é mais 1, anotem aí. ME mais 1, O menos 2. O somatório dá 0? ME mais 1 com O menos 2? Mais 1 e menos 2 dá 0? Dá menos 1. Dá menos 1. Se não dá 0, a gente tem que fazer dar 0. Como que a gente faz dar 0? Cruza esses valores. O 2 do oxigênio vai descer lá para o ME, por isso que vai ficar ME2. E o 1 do ME vai descer lá para o oxigênio, que vai ficar O1. Só que o 1 nunca aparece embaixo. Por isso que o gabarito é ME2O. Porque eu verdade. Porque eu preciso de 2 átomos do ME que tem carga mais 1 para ficar mais 2, já que o oxigênio tem carga menos 2. Então, por isso que é importante saber NOx para vocês conseguirem montar corretamente a fórmula. Quem tinha feito errado, não lembro quem é, não sei. Nádia, vou treinar mais, entendeu? Pode deixar, vou treinar mais, entendi agora. Mas entendeu, sim, pode beleza. Alguém, gente, pergunta da montagem da fórmula dos óxidos? Não? Então vamos para a última questão aqui do formulário, antes da gente ir para a listinha que eu fiz. O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura, afirma Oscar Pate Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal soda ou soda cal, o vidro comum é feito de areia, sílica, soda, que é o óxido de sódio, cal, que é o óxido de cálcio, e óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal, entra apenas a sílica e o óxido de chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso ao produto. Observando o texto acima, podemos afirmar que quando podemos afirmar que, não tem jeito, a gente tem que ir lendo alternativa por alternativa para ver o que pode estar certo. Esse texto foi mesmo para enrolar, porque nem depende do texto, tá? Essas opções. Vamos lá, lendo, aí vocês me digam se pode ser ou não. O óxido de sódio tem fórmula NaO. Para eu saber isso, eu preciso saber qual é o NOx do Na. O Na ele tem NOx mais 1. Vê se então a fórmula do óxido de sódio, que é o Na junto com o oxigênio, tem como ser NaO? Que o NOx do Na é mais 1? Não tem como, porque teria que ser Na2O. Isso. Teria que ser Na2O. É o mesmo pensamento da questão de cima. Por quê? Ia dar mais 1 com menos 2, não dá 0. O 2 do oxigênio ia descer, ia ficar Na2, né? E 1 do Na ia vir para o oxigênio. Então, A não pode mesmo ser. Raciocínio mesmo da questão anterior. Isso. A letra B. O óxido de cálcio é um óxido ácido. Olha só, cálcio é um metal. É um metal da família 2 da tabela periódica. Então, tem NOx mais 2. Tem como um óxido formado por um metal de NOx baixinho, como mais 2, ser óxido ácido? Estou pensando, tá, peraí. Ó, óxido ácido ou vai ser formado por não metal, o ácido por não metal, ou aquele caso que apareceu na questão que eu falei, só se for um metal de NOx muito alto. Lembra aquele que apareceu o Cr lá que eu falei disso? Sim. Mas nesse caso, o cálcio, como ele é um elemento da família 2, ele vai ter NOx mais 2. Então, é um metal de NOx baixo, vai formar óxido básico, tá? Dica. Se for um elemento da família 1 ou 2, caso venha a tabela periódica no Enem desse ano, no CEDERJ, não é sempre que é obrigada, não é sempre que vem a tabela, tá? Mas se vier, facilita muito. Se vier a tabela, olhou, se o elemento está na primeira coluna ou segunda coluna, que são as duas primeiras famílias, já sabe que só vai ter como formar óxido básico. Todos os das duas primeiras famílias formam óxido básico, porque vão ser metais de NOx baixos, mais 1 ou mais 2. Terceiro, a fórmula do óxido de alumínio é Al2O3. O que vocês têm que fazer para testar se essa está certa? O alumínio ele tem NOx fixo. Eu falei lá no início da aula também que ele tem NOx fixo mais 3. Vê se vai dar certinho então essa fórmula. Sabendo que o alumínio tem NOx mais 3 e o oxigênio tem NOx menos 2, vê se a fórmula final vai dar Al2O3. Tá certinho. Dá certinho, né? Porque 2 vezes mais 3 do alumínio, mais 6. 3 vezes menos 2 do oxigênio, menos 6. Se o somatório está dando 0, a fórmula está montada correta. Então, já seria o gabarito. Letra C, dessa última questão do formulário. Dúvidas de algum comentário que eu fiz, gente, de alguma dessas 3 opções? Até aqui não. Estou conseguindo alcançar. Vamos lá.
Então, vou só comentar, já acabaram as questões de formulário, mas só comentando porque as outras duas estão erradas. Letra D. Todos os óxidos presentes no vidro são óxidos ácidos. A gente já viu que não, porque a gente viu que o que tem o sódio e o que tem o cálcio, né, que são elementos metálicos de... Gente, desculpa, o cachorro está latindo direto. São elementos metálicos de inox mais 1 ou mais 2, então seriam básicos. E o último, óxido de chumbo, é um óxido molecular. Molecular, gente, a gente já estudou isso há muito tempo atrás. É para dizer que só faz ligação covalente. Mas como o chumbo é um metal, o metal sempre perde elétron, né? E a metal sempre ganha. Então, na verdade, seria um óxido iônico. Todo óxido formado por metal e oxigênio é um óxido iônico, porque vai ter ligação iônica ocorrendo, já que vai ter metal na fórmula, tá? Então, mas de qualquer forma, já seria a letra C. O que eu vou mostrar agora, aqui, é uma lista que eu acabei de fazer para a gente resolver junto. Claro que não vai dar tempo de resolver ela toda, mas vamos fazer pelo menos umas questõezinhas até dar o horário da nossa aula, que é 11h15. Então, até 11h15, o que der para a gente fazer, a gente faz. O que não der, assim que terminar aqui a aula, eu vou postar isso no Classroom, tá? Essa lista para vocês terminarem. E vou postar junto com a lista um arquivo separado com o gabarito comentado da lista. Então, mesmo, né, não dando para a gente terminar aqui, vai ter o comentário das outras questões para vocês praticarem e depois olharem se acertaram ou não, tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu só dar um zoom aqui na imagem dele. Tá dando para ler, gente, a questão? Sim. Dá, sim. Beleza. Então, vamos lá. Questão 1. Existem diferentes formas pelas quais a água pode fazer parte da composição dos sólidos, resultando numa grande variedade de substâncias encontradas na natureza que contém água ou elementos que a formam. A água de estrutura é denominada de água de hidratação, que difere muito da água de absorção ou adsorção. A água de constituição é uma forma de água em sólidos que é formada quando este se decompõe pela ação do calor. O composto hidratado do óxido de cálcio é o... Vamos lá. Se é hidratado do óxido de cálcio, é impossível ser óxido de cálcio, porque ele quer saber qual é o composto originado quando a gente hidrata o óxido de cálcio. O que é hidratar o óxido de cálcio? É colocar o óxido de cálcio reagindo com água. Que tipo de óxido é o óxido de cálcio, gente? Ácido, básico, neutro ou anfótero? Sabendo que o cálcio é um metal de inox mais 2. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Só um segundo, vou abrir o Paint. Ó, vou escrever aqui. Eu tenho, ó, o óxido de cálcio, que é o CaO. Ele é um óxido básico, relembrando da aula de hoje. Por que ele é básico? Tem um metal na frente, oxigênio atrás. Esse metal tem carga mais 2. Então, como o cálcio está na família 2, tem NOx baixo e é um metal com oxigênio, é um óxido básico. Todo óxido básico, eu expliquei isso durante a aula, parte teórica. Um óxido básico, que quando ele reage com água... Nossa, desculpa, ficou horrível. Quando ele reage com água... Ih, gente, tá péssimo. Preciso comprar uma mesa digitalizadora, mas dinheiro não tá deixando. Dinheiro não, né? Falta de dinheiro. Isso é inerente a todos nós. Então, olha só, se é um óxido básico, qual é o conceito de óxido básico? É um óxido que, quando reage com água, forma o quê? Se ele é básico, ele forma qual função que lembra esse nome de básico? Base, né, gente? Óxido básico reage com água, forma base. Assim, lembra que o óxido ácido reagia com água da chuva e formava um ácido? O óxido básico reage com água e forma uma base. Como que a gente faz para montar corretamente a fórmula de base? É bom que a gente relembre esse assunto que a gente viu já há 3 aulas atrás. Toda base termina com qual ânion? Qual é o ânion hidroxila? É o OH, né? É OH, mas qual é a carga do OH sempre? Para montar a fórmula Mais correta um? da base. -1. Todos que estão do Menos lado direito da fórmula têm carga negativa, tá? Então, -1. O cálcio, ó, vou montar aqui a fórmula com vocês para saber montar a fórmula da base correta. O cálcio, eu falei para vocês que ele tem carga mais 2, porque é NOx fixo, porque é um elemento pertencente à família 2. Tem como essa fórmula dessa base ficar escrito CaOH? Olhem para cá para as cargas, ó, mais 2 e -1. Não. Não, ficaria Não. como então? Ó, Seria... esse 1 vem para cá
que não precisa aparecer, e esse 2 vem para cá. Então, na verdade, vão ter 2 OHs, ficaria CA, né, parênteses. Por que eu tenho que colocar parênteses? Porque quando eu tenho um ânion composto, como a hidroxila, se eu colocar o 2 sem colocar parênteses, vai parecer que esse 2 é só do hidrogênio. Então, toda base que tem mais do que uma hidroxila, por isso que a gente põe parênteses. Então, ó, fica CaOH2. Dúvidas da montagem da fórmula da base? Não, na verdade, até esclareceu para mim uma dúvida que eu tinha em relação a esses parênteses. Para mim também esclareceu. Então, toda base, se não, a não ser que só, exemplo, NaOH, não precisou de parênteses porque só precisa de uma hidroxila. Mas toda vez que aparecer 2, 3, 4, se vocês não colocarem parênteses, vai estar errado, porque vai acontecer o que eu falei. Ó, se tivesse um 2 aqui do lado do oxigênio, só do lado do hidrogênio, esse 2 era só do hidrogênio. Para esse 2 ser do OH, ele tem que estar, né? O OH tem que estar dentro do parêntese, lembrando que tudo que está fora do parêntese multiplica, né, a quantidade que está dentro. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco OH2 entre parênteses, quero dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ou seja, 2 OHs. Dúvidas disso? Não, gente? Então, seria o gabarito da questão 1, letra A. Então, teria que saber que formaria uma base e teria que saber montar a fórmula corretamente dessa base. Porque se vocês analisarem, na letra B também aparece uma base, a CaOH, só que é uma base montada errada, a fórmula. Não existe o CaOH, só existe o CaOH2, tá? Então, acabou que nem deu tempo de resolver muitas questões. Deixa eu só aparecer aqui para vocês, encerrar. Mas ficaram 8 questões, então, para casa para vocês fazerem. Eu vou postar já, né? Agora vocês têm outra aula, também não tem como fazer agora. Mas assim que puderem, façam. São questões rápidas, não tem muito cálculo, é mais para vocês praticarem. Essa lista ainda vai ser postada? Eu vou postar agora. Assim que eu encerrar a live, eu vou deixar lá no Classroom, tá? Aí eu vou postar a lista e na mesma postagem, ali um arquivo com a lista e um arquivo com o gabarito comentado. Então, aí dá para vocês, né, após fazerem a lista, conseguirem ver se acertaram e erraram e verem os comentários. Aí, caso não entendam os comentários, é só me perguntar pelo WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, que eu respondo. Tá bom, gente? Excelente, professora. Então, obrigada, professora. Bom fim de semana. Obrigada, bom final Muito obrigado, de bom semana final de semana para vocês. você. Tchau, professora. Bom fim de semana. Tchau, professora. Bom final de semana. Igualmente. Professora, Pode falar, Helena. tem a possibilidade de colocar essa lista de exercício no grupo do WhatsApp? Posso enviar também. Então tá bom, obrigada, tá? Envio para os dois, nada. Tchau. Tchau.